Olha, o capítulo 11 de Êxodo, ele nos joga de cara numa das passagens mais difíceis, né, de toda a Bíblia. É o anúncio da morte de todos os primogênitos do Egito. É uma história que mexe com a gente, fala de justiça divina, da teimosia humana e, claro, do início de uma libertação que mudou tudo. E aí, claro, a gente chega na pergunta central, aquela pergunta que não quer calar, né? A questão que está bem no coração dessa passagem, então vamos mergulhar fundo nessa análise para tentar entender a complexidade toda por trás desse evento. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto. O que levou a esse clímax tão terrível? É importante entender, isso não foi uma coisa aleatória que veio do nada. Foi o ponto final de um confronto bem longo. Pensa bem, 9 vezes o Egito foi atingido por uma praga, e em todas as 9 vezes o faraó se recusou a libertar o povo de Israel. E é crucial a gente lembrar que não faltaram avisos, né? Já tinha acontecido de tudo. O rio Nilo virando sangue, rãs por toda parte, doenças atingindo pessoas e animais. Cada praga era um golpe direto não só no povo, mas nos deuses e na estabilidade do Egito. Mesmo assim, a teimosia do faraó parecia inabalável. Só que aqui a coisa muda de figura. Essa última ação de Deus seria completamente diferente de todas as outras, tanto no jeito que aconteceu quanto no impacto que ela teria. Para ter uma ideia, a própria palavra hebraica usada no texto, negar, já diz muita coisa. Ela não significa só um desastre natural, sabe? A palavra carrega a ideia de uma intervenção direta, um toque pessoal e poderoso de Deus. Ou seja, essa praga foi um desafio direto à visão de mundo dos egípcios. A questão aqui não era só sobre poder, era sobre teologia. O alvo não foi escolhido por acaso, de jeito nenhum. Ao atingir o primogênito, o golpe foi bem no coração da identidade e do futuro do Egito. Foi um ataque direto à linhagem real, à sucessão do trono e, principalmente, à ideia de que o faraó era uma divindade. O estudioso Victor Hamilton, por exemplo, destaca exatamente isso. A praga anterior, a das trevas, já tinha sido um ataque a Ra, o Deus Sol. Agora o golpe era ainda mais pessoal. Era a morte do filho de Ra, ou seja, o herdeiro do faraó. Tá, mas aí surge uma pergunta lógica, né? E o povo de Israel, o povo que era escravizado, como eles se encaixam nessa noite de julgamento? É aqui que a história vira a chave e foca neles. Agora a gente começa a ver como a narrativa constrói um contraste, assim, dramático. A história se desenrola de maneiras totalmente diferentes para os egípcios e para os israelitas. E olha, o contraste não podia ser mais claro. De um lado, um choro, um lamento nacional como nunca se viu. Do outro, um silêncio total, uma paz. Essa dualidade é a chave de tudo aqui. E essa frase sobre os cães, ela tem um significado cultural bem profundo, viu? Como aponta o comentarista John Walton, os cães no Egito Antigo não eram como os nossos pets de hoje. Eram vistos como criaturas barulhentas, até indesejáveis. Então o silêncio deles não é só falta de barulho. Significa a presença de uma paz divina, uma proteção sobrenatural. E é importante notar que, dentro do Egito, a praga não fez distinção social nenhuma. Ela atingiu todo mundo, desde o herdeiro no palácio do faraó até a filha da serva que trabalhava no moinho. Isso mostra que o juízo foi universal para aquela nação. O que nos leva de volta ao faraó, né? E é aquela questão teológica bem complexa da teimosia dele. Afinal, por que ele continuou resistindo mesmo depois de tudo isso? Quando a gente olha o texto original, a análise mostra uma dinâmica bem complexa. Existem diferentes palavras em hebraico para descrever o endurecimento do coração do faraó. E o interessante é que, às vezes, a ação é atribuída a Deus e outras vezes ao próprio faraó. Isso revela uma mistura, um entrelaçamento profundo entre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano. Então tá. Mas além do julgamento, qual é o significado maior, o significado que fica dessa história toda? O que a gente tira disso? A 10ª praga não foi só um fim, ela foi um começo. Foi o evento que finalmente quebrou o poder do Egito, que libertou Israel e que instituiu a Páscoa, a celebração central da identidade e da fé do povo judeu. Isso mostra de uma forma bem clara a progressão da história, né? O capítulo 11 anuncia o julgamento. Aí o capítulo 12 oferece uma rota de fuga, um escape, através do sacrifício de um cordeiro. E séculos mais tarde, essa mesma imagem é usada para uma interpretação teológica totalmente nova.
Pois é, lá no Novo Testamento, a figura do Cordeiro da Páscoa é ligada diretamente a Jesus. Aquele sacrifício que salvou os primogênitos em Israel passa a ser visto como um sinal, uma prévia de um sacrifício ainda maior. No final das contas, essa história serve como um lembrete muito poderoso. Ela fala sobre a paciência e a justiça de Deus, sobre como ignorar os avisos tem consequências. E fala também da proteção especial para o seu povo. Mostra que, mesmo o julgamento sendo real, um caminho para a salvação, para a redenção, é sempre oferecido. E a gente termina com essa reflexão. A narrativa de Êxodo 11 nos força a encarar essa tensão, esse cabo de guerra entre uma justiça que parece muito severa e uma misericórdia que salva. Não é uma história simples de jeito nenhum, mas é um evento profundo que até hoje gera debate e reflexão sobre a natureza de Deus e da própria humanidade.